Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos iniciando mais um dia de aula de história. Eu peço a vocês que peguem a apostila e abra comigo na página 12. Hoje nós vamos aprender sobre um novo capítulo, né? Capítulo 2. Na última aula aí, recapitulando, nós falamos aí sobre o capítulo 1. Sobre o início da história, né? O estudo da história, a importância do estudo da história, né? Pois a importância mesmo que se dá é de que temos que estudar o nosso passado, né? As questões de nossos antepassados para então, né? Aprendermos sobre como é a realidade, né? O que aconteceu desde há tempos atrás até chegar nos tempos atuais, né? Então nós aprendemos como compreender o passado e o presente, né? Qual a importância do passado, né, para se compreender o presente na atualidade. Os conceitos de história, né? Ou, por exemplo, as fontes históricas que fazem parte do nosso dia a dia, né? São aquelas fontes que nós podemos colher informações, aquelas fontes que nos trazem informações de vários acontecimentos. Aprendemos sobre a história e o tempo, né? Como que era o tempo antigamente, como que as pessoas de antigamente, elas, né, eh, contavam, né, o passar do tempo, igual aprendemos que muitos daí observavam as fases da lua, né, para saber que passaram-se dias, né, meses aí. Aprendemos também sobre o calendário, nosso calendário gregoriano, né? Que ele é contado a partir do primeiro ano de nascimento de Cristo, né? E também aprendemos um pouco sobre os calendários egípcios e também o calendário chinês, que é o que se baseava-se aí nas fases da lua, beleza? Aprendemos também, pessoal, no capítulo 1 sobre as divisões da história. Então nós temos aí as divisões de períodos históricos, né? Que são o período da pré-história, depois vemos o período da Idade Antiga, né? Aí depois vemos a Idade Média, vivemos também a Idade Moderna, até chegar na Idade Contemporânea. Ok, pessoal? Então aprendemos sobre isso aí no nosso capítulo 1, né? Dando uma repassada aqui só para esclarecer o que nós vivemos aí, né, durante esses dias. Agora nós vamos aprender sobre os primeiros grupos humanos, né? Os primeiros grupos humanos que viveram aí na era da pré-história, né? Então, observando aí as imagens de abertura do capítulo, podemos perceber, né, dois tipos de representações. A primeira representação aí vem falando sobre os cavalos, né, representados na caverna de Lascaux, na França, né? Uma datação próxima dessas pinturas é de 15.500 antes de Cristo, né? Então olha para vocês verem quanto tempo faz que essa representação, né, é, de uma figura rupestre, né, de uma pintura rupestre aí, né, está aí presente até nos dias atuais, né, como vocês podem ver. Temos também outra representação, né, que é os bisões representados na caverna de Altamira, na Espanha. A datação aproximada dessas pinturas é de 20 mil antes de Cristo. Então, olha para vocês verem que essas datações aí, né, são bem mesmo antigas, ou seja, bem antes do nascimento de Cristo, e até hoje essas pinturas rupestres aí elas permanecem. Por quê, pessoal? Porque antigamente, né, é, isso quando falamos de pinturas rupestres, né, as pessoas antigamente, né, na pré-história, elas não tinham alfabetização, né, ou seja, escrita de palavras, né, só mais à frente
que eles foram começar aí a ter alfabetização, a escrita, né? Então essas pessoas, principalmente da pré-história, nós chamamos elas de letradas, né? Aquelas que utilizavam de certa forma, né, de desenhos ou mesmo de alguns artefatos aí para se comunicar com os outros ou para deixar recados, deixar aí, né, eh, podemos dizer, algum vestígio sobre as suas existências. Então, pessoal, utilizava-se muito durante a pré-história, durante esse tempo, né, bem antigo aí, antes de Cristo, as figuras rupestres, né, ou as pinturas rupestres, como muitos conhecem. E aí, essas pinturas rupestres, elas eram feitas por um material argiloso, né, junto com monóxido de ferro, ou seja, argila, um barro colorido, e que era misturado com a gordura e muitas das vezes o sangue dos próprios animais representados aí. Então, como vocês podem ver, esses animais eles são representados na figura de animais de caça, ou seja, aqueles animais aí que eles caçavam, aos locais onde que eles achavam determinado tipo de caça aí para que eles pudessem se alimentar, né? Outra coisa importante para aprendermos sobre essas figuras rupestres é que elas eram desenhadas, pessoal, bem no fundo das cavernas, lá no fundo mesmo, num lugar bem inacessível, bem escuro da caverna, né? Ou seja, no lugar mais profundo da caverna. Assim, eles desenhavam e estavam longe aí, né, dos períodos climáticos, né, chuvas, ventos, né, esses períodos climáticos se faziam com que desgastassem essas pinturas. É por isso que elas permanecem, né, até nos dias atuais, longe de umidades, né? Então está bem no profundo. Elas são encontradas bem no profundo das cavernas, né? E ali eles, né, preservam, uma vez que é utilizada a gordura do animal juntamente com esse material argiloso, essa argila, né, essa lama que é colorida e que eles misturavam junto com sangue, junto com a gordura do animal, e ali eles passavam, né, desenhando na caverna, ou seja, nesse local mais profundo. Ali então preservando é, essa pintura, né, preservando aí essa arte, né, rupestre. E aí, pessoal, depois de explicar sobre essas pinturas rupestres, né, sobre a importância que eles utilizavam para se comunicar com os outros, nós temos aí, né, umas 3 perguntas onde vocês irão responder. Essas imagens foram criadas por seres humanos que viveram há muito tempo, no período da pré-história, que eu falei para vocês. Observe e responda as questões seguintes. Número 1. Essas imagens podem ser consideradas fontes históricas? Sim ou não e por quê, né, pessoal? 2. Que informações podem ser obtidas com base nelas? E 3. Qual seria o objetivo dessas pinturas? Lembrando, pessoal, que a palavrinha pré-história, nós estamos falando de um período pré, né? Ou seja, quando citamos essa palavrinha pré, estamos querendo, né, chegar a um consenso de que acontecia antes, né, que aconteceu antes do período histórico, né, ou seja, antes de ser considerada a história. Um exemplo dessa palavrinha pré é quando vem pré-vestibular, né? Sabemos que é um ensinamento prévio até se chegar no dia do vestibular, né? E etc, né? Pré-escola, ou seja, pré-escola
vocês estão aprendendo um pouco, né, sendo alfabetizados na pré-história, escola, sendo aí, né, ensinados até chegar na escola realmente. E ali vocês vão saber, né, e aprender o que é, com mais ênfase o que foi ali tentado passar para vocês na pré-escola, né? Então essa palavrinha quando vem falando pré, estamos falando aí de um início de tudo, né? Antes de tudo até chegar. Então pré-história é isso, né? Então momento pré-histórico, período pré-histórico, né? É, estamos querendo abordar o que aconteceu antes, né, com as pessoas que viveram bem antes, né, da história ser contada. E ali é através, né, de artefatos, né, através de fontes históricas que se contaram essas histórias, né, ou seja, através de conhecimentos históricos aí que se contava, que conseguimos então entender como que era esse período pré-histórico. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar a vida dos primeiros seres humanos, aqueles primeiros que viveram aí um período chamado pré-histórico, né? E antes eu quero que vocês também respondam essas questões. De acordo com a divisão da história feita pelos historiadores europeus, responda as perguntas. Letra A. Quando a pré-história começou? Quando que a pré-história veio começar, né? B. Quando a pré-história terminou? C. Para escrever a história, estudiosos utilizavam fontes históricas, né? O que são essas fontes históricas? E letra D. Qual período histórico posterior ao da pré-história? Ou seja, depois, né? Quando falamos posterior é depois, tá bom, pessoal? Depois da pré-história, qual outro período histórico, né? Qual outro período que nós vivemos aí? Então, considera-se que 99% do tempo da história da humanidade faz parte da pré-história e que apenas 1% faça parte do período após a invenção da escrita, né? Os seres humanos que viveram na pré-história não deixaram os documentos escritos. Por isso, a história utiliza outras fontes para estudar a vida dessas pessoas. Apesar de não existir escrita nesse período, não podemos dizer que não havia uma história sendo construída pela humanidade. Né? Então, pessoal, considerando, né, considera-se aí que o tempo da história da humanidade, né, ou seja, 99% faz parte da pré-história. Por quê? Faz parte dessa descoberta, né, ou seja, os primeiros os seres humanos, né, a primeira humanidade que viveu aqui na Terra, como que ela era, né, como que eles viveram, né, como eles se portavam, né? Como eles se comunicavam. Então tudo isso aí veio no período da pré-história, né? No período onde que as pessoas não tinham, né, não deixaram documentos escritos, né? Não tinha-se alfabetização. Então, para entender a vida dessas pessoas, então começou-se a buscar as fontes, né, que essas pessoas deixaram aí na Terra. Então, começou-se a estudar, podemos dizer, as ossadas dessas pessoas, né, desses humanos que viveram, os ossos depois que as pessoas morriam, né, eles enterravam essas pessoas. Então ali, né, eram estudados, né, as ossadas. Podemos dizer também alguns artefatos, né, históricos que eles deixaram aí e os estudiosos pegaram e começaram a analisar, né, esses artefatos. Então, apesar de não existir, né, escrita sobre esse período, de não existir, né, documentos sobre esse período, é,
não podemos dizer que não havia uma história sendo construída pela humanidade nesse período pré-histórico. Então nós sabemos que ao deixar essas fontes históricas, como nós estudamos, né, a importância das fontes históricas para contar, então, né, uma história, quando eles deixaram essas fontes históricas ali, então, né, foi possível entender um pouco de como que eles viveram, né, como que eles eram, né, e essa modernidade que nós vivemos hoje, né, conseguimos então descobrir aí através de DNA, né, do DNA desses ossos deixados, como que eram então realmente a característica pessoal aí, né, desses pré-históricos. Então, a respeito do período da pré-história, há vários vestígios que podem ser usados na pesquisa sobre a vida dos seres humanos desse período. Um desses vestígios são as pinturas rupestres que aparecem na imagem de abertura deste capítulo, que acabamos de ver e analisar, né? Entretanto, existem outros como pedras, objetos de metal ou cerâmica, por exemplo, resto de fogueiras, urnas funerárias, além dos fósseis, né? Então, olha para vocês verem como que existem, né, materiais aí, ou seja, fontes históricas que ajudaram a contar sobre essa história, né? Sobre a vida desses primeiros povos humanos. Então, essas fontes históricas nos ajudam a contar a história da humanidade, ou seja, o início de tudo, né? Como se formou a primeira humanidade. Então, são vários vestígios, né, gente? Principalmente as pinturas rupestres, né? Onde que eles anotavam, né? Como nós já discutimos isso na sala de aula, eles não sabiam se comunicar através da escrita, então eles iam lá, né? E desenhavam, rabiscavam, né? Esses por exemplo, animais de caça, onde que eles achavam, qual o local onde que eles achavam esses animais com mais facilidade, onde eles rabiscavam na parede, né? Eles desenhavam na parede. E ali as pessoas, né, que viviam juntamente com eles, iam lá e viam essas dentro das cavernas, essas pinturas, e ali eles começaram, né, a se comunicar um com o outro através dessas pinturas. É por isso que é fácil, né, fácil assim, eu digo, de se encontrar algum tipo de escrita, né, algum tipo de comunicação entre eles. Vamos para a página 14. E aí entramos então no período do estudo da pré-história. Então, gente, ao deixar esses vestígios, né, essas ossadas, esses restos de fogueiras, né, como foi falado, essas figuras rupestres, né, objetos de metal ou cerâmica, né, então urnas funerárias. Ao deixar esses períodos, esses elementos, né, expostos aí, então foi-se importante estudar, né, achou-se importante estudar esses artefatos, esses elementos históricos, para então entender um pouco da pré-história. Então aí foram feitos estudos, né, sobre esse período pré-histórico. Então, para o estudo da pré-história, é importante a contribuição de algumas áreas de conhecimento. Um exemplo é a geografia. Então, olha aí a geografia tendo relação com a história, né? Que ajuda a compreensão de condições climáticas da Terra naquele período, as quais resultaram na movimentação de muitos grupos, né? Então, por exemplo, se eles moravam em uma área climática ali, né, uma área climática onde que eram difíceis, por exemplo, se eles moravam numa área onde que era difícil de plantar, difícil de colher,
difícil de achar, né, frutas para a sua sobrevivência, né, desculpa, difícil de plantar, né, entre aspas, né, eu falei aí, mas esses primeiros homens, né, da caverna, eles não tinham conhecimento, sabedoria do que era plantar, né, pessoal? Então esse período da pré-história era mais para achar mesmo verduras, frutas já existentes pela própria natureza. Então, se eles viviam no local onde que essas condições climáticas aí não eram favoráveis a achar esses, né, certos alimentos ou achar, né, animais de caça para que eles matassem e se alimentassem, ali então, né, pessoal, eles viviam em constante movimentação. Ou seja, os grupos eles começavam sempre a se deslocar. Chegou em determinado local e ali, né, eles achavam poucos vestígios de alimentos, então eles começavam a sair, né, daquele local e ir para outro, ali deixando então suas marcas, né, deixando então alguns objetos que eles, né, é, eles então deixavam seus vestígios, né, de que existiam sim seres humanos naqueles determinados locais, naquelas determinadas regiões. E aí, pessoal, para se estudar, né, a pré-história, utilizaram-se então, né, utiliza-se então, além da geografia, a antropologia nesse período pré-histórico, que é outro exemplo, visto que pesquisa a organização social desses grupos humanos. Então, outra importante contribuição de área de conhecimento é a antropologia. Né? Então, grande parte das informações é conseguida por meio de análise dos vestígios dos grupos humanos que viveram na pré-história. Existem pesquisadores que trabalham diretamente com esses vestígios, que são os arqueólogos e paleontólogos, né, pessoal? Então, olha aí, grupo de pesquisadores. Esses dois tipos aí, arqueólogos e paleontólogos, né, eles são aí são grupos, né, de pesquisadores que buscam aí analisar, vão até o local, né, que acharam, por exemplo, os primeiros vestígios, as primeiras ossadas, e ali eles vão analisando aquele local. Esses pesquisadores até achar mais artefatos, mais elementos históricos que contam, né, a realidade mesmo, que contam a história dessas pessoas que viveram ali, né? Então eles vão analisando, vão, como vocês estão vendo aí, pesquisando, né, essas determinadas áreas. Então os arqueólogos realizam escavações em busca de vestígios que comprovam a existência dos seres humanos no passado, mas não exclusivamente na pré-história, né? A concentração desses vestígios determina a existência de um sítio arqueológico. Então, olha para vocês verem. Eles realizam escavações em busca desses vestígios, desses elementos, né? Históricos, como vocês podem ver aí nas duas imagens, que comprova essa existência dos seres humanos, né? Do passado. Como falou, não exclusivamente na pré-história, né? Ao escavar, ao ir em busca de alimentos, eles também conseguem achar vestígios de pessoas, né? De povos aí, de sociedades que viveram não tão aí no tempo mais antigo da pré-história, mas que eles achavam, né, vestígios de grupos humanos que viveram também logo depois desse período pré-histórico aí, né? Principalmente em áreas que se existia muitas guerras, né, ou áreas aí principalmente que de construções, né, de artefatos bem antigos aí, onde que com o passar do tempo, né, foram sendo e com o passar do tempo e com o passar das condições climáticas, né, da Terra, aí alguns desses, né, vestígios aí eles foram soterrados,
né? E ali, né, desgastados, né? Pois eram muito utilizados para as construções, o barro naquela época, né? E aí então as pessoas começavam, né, alguns vestígios históricos desses grupos humanos começavam a ser soterrados. Então é por isso que existem, né, a necessidade de arqueólogos, né, de paleontólogos, de se estar escavando determinados locais. E esses locais com existências de vestígios, né, que determinam existências aí, né, de grupos, né, de sociedades humanas antigas, eles são denominados sítios arqueológicos, né, porque é cercada aquela área que acharam esses vestígios e ali, né, as pessoas vão se escavando, vão procurando aí mais artefatos e então para que não haja intervenção de determinadas pessoas, de outras pessoas, então é cercado esse local e chamado então de sítio arqueológico. Então, sítio arqueológico, como vocês estão vendo aí, gente, nessa foto abaixo, são locais onde existem vestígios de seres humanos que viveram no passado, né? Muitos desses vestígios são submersos abaixo de camadas de sedimentos, como eu falei para vocês, né? Por isso é necessário fazer escavação para encontrá-los. Na foto, estudantes de arqueologia República da Macedônia em 2011. Então aqui nós tínhamos alguns estudantes promovendo, né, a escavação de artefatos, né, ou seja, vestígios históricos na Macedônia no ano de 2011. Aqui nós temos outra imagem onde fala o trabalho de arqueólogo é minucioso e cuidadoso, pois é preciso, preservar ao máximo as fontes de materiais encontrados. Então eles têm que ir bem lentamente, né, bem minuciosamente ali fazer esculpir, né, ou seja, descobrir aquele artefato. E ali eles vão com esses pequenos pincéis, né, retirando os sedimentos que estão acima desses artefatos para que eles, né, não sofram nenhum dano, né, pois são, né, vestígios históricos aí bem antigos, né. Então qualquer falha, né, qualquer podemos dizer passada de um pincel com mais forte, com mais gravidade, ali ele pode acabar perdendo aquela fonte histórica e não é isso que os arqueólogos querem, né, pessoal? E o paleontólogo ele estuda vestígios não só de fósseis dos seres humanos, mas também como de animais e vegetais. Então, ao paleontólogo, né, a diferença aí do arqueólogo, pois o arqueólogo ele vai delimitar a área, né, ou seja, delimitar aquele sítio arqueológico e pesquisar artefatos, elementos, né? O paleontólogo ele vai pesquisar não só vestígios humanos, mas também de animais e vegetais, como por exemplo os dinossauros, né, gente? Fósseis aí de dinossauros que nós temos aí, né, de animais que comprovam, né, que existiam um período antes da pré-história. Como é possível saber a idade de um vestígio? Se tem 1000 ou 10.000 anos, por exemplo, como saber se esses seres humanos não conviveram com os dinossauros? Para trabalhar essas questões de arqueólogos, né, os arqueólogos e paleontólogos utilizam das técnicas especiais que determinam a idade dos vestígios pesquisados. Então, nessa imagem podemos observar o fóssil de dinossauro. Os estudos dos paleontólogos e arqueólogos consideram que os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos antes do surgimento dos seres humanos, né? Então, fósseis são restos de seres vivos que ficam preservados em algum tipo de material, pedra ou gelo, por exemplo, né, gente? Então, olha aí para vocês verem que os fósseis, né, eles são
aí preservados, aqueles que são, né, enterrados dentro de pedras, né, ou rochas ali, ou até mesmo dentro do gelo. E ali, por exemplo, depois de serem esculpidos, né, começam-se a datar, né, esses períodos históricos. E página 15, né? Há quanto tempo os seres humanos viveram na Terra? Então é uma pergunta, pessoal, aí bem interessante, né? Então, pesquisas realizadas por arqueólogos mostram que os mais antigos vestígios fósseis de espécies com alguma semelhança com os seres humanos atuais se encontraram na África. Então, olha aí as primeiras espécies humanas, gente. Primeiros vestígios de fósseis onde que as primeiras espécies humanas viveram foram encontradas na África, né, no continente africano, onde na atualidade estão localizados os países da África do Sul, Etiópia, Tanzânia e Quênia. Então, gente, já sabemos que as nossas primeiras humanidades vieram da África, né? As primeiras pessoas. Então podemos dizer, gente, que somos descendentes de africanos, né? Olha que interessante. Em seus estudos, os arqueólogos fizeram um mapeamento dos fósseis encontrados, mostrando a movimentação de algumas espécies. Então, primeiro, eles começaram a datar os homens, primeiros homens viviam aí, com homens de Java, que foram aqueles encontrados na ilha de Java, né, ou seja, os fósseis, né, e encontrados na ilha de Java, na Indonésia, em 1891, onde que, ao fazerem pesquisas, eles comprovaram que a esses homens de Java, né, teriam vivido em 500 mil anos antes de Cristo, aproximadamente naquele local, né? Ou seja, há 500 mil anos, né, antes de Cristo, de tempos antigos, né, de tempos atrás, antes do nascimento de Cristo, tivemos aí a primeira sociedade humana chamada de Homem de Java, pois foi encontrado o primeiro fóssil, né, bem antigo aí, que data aproximadamente esses 500 mil anos antes de Cristo na ilha de Java. Depois tivemos aí outros fósseis encontrados chamados de Homem de Pequim, né? Pois ele foi encontrado na Índia, na China, desculpa, próximo ao atual Pequim, entre os anos de 1926 e o ano de 1930. E ali, né, dataram, né, ao fazer pesquisas, dataram que esses fósseis teriam vivido aí entre 250 mil anos antes de Cristo e 400 mil anos antes de Cristo. Então, olha para vocês verem, né, segunda caracterização aí de humanidade, né, que viveu no nosso mundo, né, pessoal. Então, primeiro aí nós temos os homens de Java e depois nós temos os homens de Pequim. Logo após, nós vamos ter a classificação de homens de Neandertal, que foi encontrado no Vale de Neander, perto de Düsseldorf, no noroeste da Alemanha, em 1857. E ali conviveu com Homo sapiens, que é a espécie a qual nós pertencemos. A espécie de homem de Neandertal ela foi extinta. Por quê, pessoal? Então os Neanders, né, ou seja, os encontrados aí esses vestígios fósseis no Vale de Neander, né, no noroeste da Alemanha, onde que essa primeira classe, né, ou seja, deu origem aos Homo sapiens. Logo, né, esses neandertais, eles começaram a viver, né, começaram a entender um pouco, né, dos Homo sapiens. Quem são os Homo sapiens, gente? São aqueles que começaram a ter sabedoria, a entender as coisas, né, a fabricar coisas, a entender como que era, né, a formação, a dependência deles com a natureza e etc, né? Então, logo depois do homem Neandertal, temos o homem de Cro-Magnon,
né, encontrado na caverna de Cro-Magnon, né, o vestígio fóssil na França, onde viveu há 28 mil anos, né, e aí pertence ao grupo dos Homens sapiens, ok, pessoal? Então podemos considerar que a humanidade surgiu na África entre 300 mil e 200 mil anos. Olha aí quanto tempo, né? E posteriormente eles migrou para a Ásia e a Europa. Esse grupo formado por homens sapiens, homens sábios, né? Pois eles tiveram sabedoria, tinha capacidade criativa como características relevantes, né? Essa capacidade se manifestou na produção de utensílios, de representações, como eu falei para vocês. Eles começaram a ter sabedoria, a entender as coisas, então eles começaram a fabricar coisas, né? A produzir coisas aí, né? Como utensílios, de representações como as artísticas, que provavelmente tinham uma função mágico-religiosa, né? Então eles começaram então a ter aquela profundidade, né? Aquele pensamento, né? De criar algo aí, né? Que tinha essa função religiosa, né? Começaram aí a promover então a criação de seus artefatos, seus amuletos, né? De acordo com o historiador Edward Burns, os seres humanos acreditavam que a imitação de determinado evento faria com que se tornasse realidade. E comumente a pré-história é dividida entre dois períodos. Aí nós vamos ter então o período paleolítico, ou o período da pedra lascada, que foi, né, do surgimento dos primeiros humanos até 10 mil anos antes de Cristo. E o outro período é chamado Neolítico, ou período da pedra polida, ou seja, o período que eles começaram a transformar, né, o período que os seres humanos começaram a transformar aí, né, a pedra, ou seja, transformar a rocha em artefatos, né, para eles mesmos utilizarem. Então, datado entre 10 mil a.C. até o ano 4000 a.C., né, pessoal? Olha que interessante. E aqui nós temos então a explicação da escultura do Homem-Leão, né, que foi encontrada em uma caverna de Stadel, né, na Alemanha, e é considerada um dos mais antigos vestígios de arte da pré-história. Apesar do nome Homem-Leão, considera-se que a cabeça seja de uma leoa, né? Acredita-se ainda que a peça tinha algum significado religioso. Então, olha aí, seus amuletos, né, seus artefatos religiosos criados no período da pré-história, né? Olha que interessante, período aí onde que tivemos aí o início dos Homo sapiens, né? Ou seja, aqueles homens que tiveram sabedoria, que começaram aí, né, a transformar, né, a viver então no período neolítico, né, ou seja, o período da pedra polida, né, a transformação desses elementos aí. Ok, pessoal, deu para entender então? Nossa aula de hoje é até a página 15 e eu peço a vocês que deem uma lida, revejam e continuem aí observando, né, esse período pré-histórico, né, esse período onde nós estamos aprendendo aí sobre o nascimento dos primeiros grupos humanos aí, beleza? Não esqueçam de fazer as atividades da página 12 e 13 da apostila, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.